Olá, pessoal. Nós vamos agora trabalhar uma aula sobre a temática das revoltas ocorridas na República Velha. Bom, compartilhando então a tela. Nós estamos numa série de estudos, né, sobre a Primeira República, chamada República Velha, né? E um dos traços da República Velha era a natureza do Estado brasileiro, a natureza oligárquica dele, né? Ou seja, era um Estado que só servia às elites, né? Ah, aos poucos, como a própria expressão deixa bem claro, era um Estado oligárquico, para poucos, né? Você tinha, de um lado, a Constituição, que até assegurava, né, alguns direitos da cidadania, né? Falava em saúde pública, falava em escola pública, falava em segurança, em justiça, mas o que se via é que não se efetivava esse projeto da Constituição, né? Você tinha inúmeras e inúmeras cidades no interior do Brasil que não tinham uma delegacia, que não tinha um juiz de comarca, né? Não tinha saúde pública, muito menos educação. Então, a população analfabeta, uma população onde os crimes aconteciam e não tinha a presença do Estado, né? Ou seja, não havia alguém para prender, uma autoridade para prender, né? Não havia uma autoridade para julgar os litígios, né? Os conflitos. Então, terminava o interior do Brasil virando uma terra sem lei, né? Uma terra violenta. Tá? Bom, é nesse contexto que nós vamos estudar de maneira assim mais panorâmica, tá? É, os conflitos sociais na República Velha, ok? Bom, aqui nós temos mais ou menos um mapeamento das revoltas ocorridas na República Velha, tá? Os livros de história costumam segmentar, dividir entre aquelas revoltas que foram rurais, né? E as revoltas urbanas. Então, no ambiente rural, nós vamos ter as principais, né? A Guerra de Canudos, ali por volta de 1893 a 97. Nós vamos ter no sul do país, ali numa região fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina, a chamada Guerra do Contestado, tá? Que vai até 1916, de 12 até 16. E nós vamos ter o fenômeno, né, do cangaço no sertão do nosso Nordeste, né? Um período mais longo, vai ali de finais do século XIX até a década mais ou menos de 40, né? Os grupos de cangaceiros, ok? Aqui no nosso mapa você tem a Revolta de Santa Dica em 1900, a partir de 1920, aqui em Goiás, né? Aqui na região que a antiga Meia Ponte, hoje Pirinópolis. Mas essa também não vamos estudar, porque é um tema mais para a história de Goiás, tá? Bom, e aí nós vamos ter as urbanas, né? Que duas se destacam. Na mesma cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, nós vamos ter a Revolta da Vacina, em 1904, e, por último, a Revolta da Chibata, em 1910. Bom, então vamos tentar compreender, né, a primeira das revoltas rurais. Nós vamos ter a chamada Guerra de Canudos. Bom, é bom entender a situação do Nordeste, né, na passagem ali do Império para a República. Né? O Brasil passa, quando entra na República, deixa o Império, o Brasil passa por uma mudança mais no plano político-institucional, né? E menos no plano socioeconômico. Né? A situação das populações subalternas continuava o mesmo. Né? A concentração da terra nas mãos de poucos, né? O latifúndio improdutivo, né? O analfabetismo em larga escala na população brasileira, né? A total ausência do Estado na vida do indivíduo, do cidadão. Então, pouco mudou nesses aspectos, tá? Na passagem do Império para a República, ok? Bom, e a Guerra de Canudos vai ter como um referencial a figura, né? A figura dos beatos, né?
A gente sempre fala do beato Antônio Conselheiro, que é aquele que vai liderar a comunidade de Canudos ali, né, à beira do Vaza Barris, né, no interior da Bahia. Mas você tem um Nordeste, né, onde o catolicismo de natureza rústica, né, uma população muito na carência, uma população faminta, né, analfabeta, essa população ela vai encontrar em algumas lideranças de cunho religioso, daí os beatos, né, um certo alento, né? A condução das vidas deles. Né? A figura do beato vai ser uma figura muito marcante no final do século XIX, nesse Nordeste. Né? O beato seria aquela pessoa que, de certa forma, ela se achava investida, né, de uma autoridade, né, religiosa, de uma missão religiosa, e esse beato era um andarilho, né? No caso, ele tinha um certo rumo, ele ia de cidade em cidade, ele reunia a comunidade ali, mais ou menos em regime de mutirão, e eles faziam o quê? Eles limpavam o cemitério, não é? Eles davam conselhos, alguns beatos, né? A população dizia que eles tinham poder de cura, né? Eles reabriam igrejas que estavam fechadas por falta de padre, né? Eles celebravam missa, eles batizavam crianças, né? Sem ter a autoridade, né? Oriunda da Igreja Católica Oficial. Quer dizer, tudo isso era feito através de uma liderança religiosa espontânea, né? Bom, e aí que enquadra-se a figura de Antônio Conselheiro, tá? O beato messiânico, tá bom? Bom, Antônio Conselheiro, pessoal, ele teria sofrido um trauma na sua vida, né? Quando parece que a lenda em torno do nome dele fala que a mulher o abandonou e ele teve que criar os filhos. Ele, que já era um homem religioso, ele se refugiou mais ainda na religião. Tempos depois, ele já aparece indo de cidade em cidade, né? Conseguindo seguidores, tá ok? Mas o que, que acontece? Por volta de 1893, né? Conselheiro e seus seguidores, eles se fixam em duas fazendas abandonadas no sertão da Bahia, tá? Numa região chamada Canudos, à beira de um rio chamado Vaza Barris, e ali eles começam a montar uma comunidade de natureza solidária, tá? Onde o trabalho era coletivo, eles construíam coletivamente as casas, eles faziam a plantação, eles colhiam coletivamente, eles negociavam e vendiam para cidades próximas ali no interior da Bahia o resultado da produção, de maneira que e tinha uma conotação muito forte religiosa, né? O Antônio Conselheiro, né? E quem ele desse a autoridade celebrava missas quase todos os dias na comunidade. Então, uma comunidade que começou com 300, 400 pessoas, de repente passou a ter 20, 30 mil pessoas, né? Mas aí que tá, né? Canudos começa, na medida em que ela toma corpo, né, como comunidade, ela começa a impactar na economia ali daquele sertão. Né? O que, que acontece? Muitos trabalhadores rurais, né, muitos até fugindo dos maus tratos, né, dos baixos salários, assim, da violência dos fazendeiros, de muitos coronéis, começam a afluir para a comunidade de Canudos. Né? E isso desestabiliza, né, a economia tradicional, que era uma economia baseada na exploração, né, do coronel, do fazendeiro sobre o peão, sobre o camponês arrendatário. Né? E aí o que, que acontece? Muitos começam a fluir para viver com o conselheiro em Canudos. Né? E aí incomoda os coronéis, né? Incomoda, desestabiliza aquele arranjo, né, de relações trabalhistas explorativas, de economia que só dava lucro ao fazendeiro. Resultado, os coronéis são os primeiros a se sentirem incomodados. Né? Um detalhe também, o Antônio Conselheiro, né, na sua visão religiosa do Brasil, do mundo, né,
ele passou a identificar o advento da República, né, o advento do novo governo, do novo regime. Ele começou a identificar com os tempos finais, né? Ou seja, o período que antecede ao fim, né? A vinda do Cristo, né? Seria um período de dores, né? De flagelos, né? Mesmo porque a República, quando ela foi implantada, a carga tributária ela foi muito alterada, né? A população civil pagando mais impostos. E o Antônio Conselheiro começa a associar esse início de república, né, com essas séries de mudanças que não tinha nada de populares, né, com a identificação do período do anticristo, antes do advento do juízo final, as ações do anticristo. Né? Então, ele identificava. Né? Bom, e aí ele dizia claramente, né, que quem estivesse em Canudos, né, no advento do juízo, estaria salvo. Né? Esse discurso religioso começa a fluir mais gente ainda para Canudos. Né? Ele dizia que as mudanças seriam tantas que o sertão ia virar mar e o mar viraria sertão. Tamanhas as mudanças que iriam ocorrer. Bom, e aí o que acontece? O primeiro círculo, né, que Canudos começa a incomodar é o círculo dos fazendeiros, dos coronéis. Né? O segundo círculo vai ser do Bispado da Bahia. O bispo lá em Salvador via com muito maus olhos o fenômeno do catolicismo ali no Arraial de Canudos. Né? Quer dizer, a notícia que se chegava é que no interior da Bahia, né, as igrejas estavam cheias. Né? Os líderes religiosos, né, como Antônio Conselheiro, e quem ele desse autoridade, né, as igrejas estavam muito mais cheias do que as igrejas católicas lá em Salvador e em outras cidades importantes da Bahia. Então começa a incomodar a própria igreja oficial, o bispado da Bahia. Né? Esse é o segundo círculo, né, que Canudos vai incomodar. E o terceiro círculo, desculpa, vai ser o governador da Bahia, o governo da Bahia. Por quê? Chega um dado momento no discurso do conselheiro que ele praticamente faz uma convocação às cidades, né, as cidades ali do interior da Bahia, em torno de Canudos, a não pagar impostos às autoridades. Né? Não deveria, você vai ficar alimentando o governo do anticristo. Né? Resultado, é aí que começa, né, o envio de tropas. Né? O governo da Bahia vai enviar tropas a Canudos. Tá? A primeira expedição, né, é totalmente esmagada, os canudenses mostram resistência com armas, com facão, com enxadas, eles se defendem à maneira deles e vencem. Né? Chega ao tal o momento, pessoal, que o governo da Bahia viu que a resistência canudense era muito grande. Né? E aí vem o último círculo que Canudos vai incomodar, né? O governo federal. O presidente na época era Prudente de Moraes. As notícias que chegavam no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do que estava acontecendo no sertão da Bahia, né, lá em Canudos, a notícia era pior. Né? Mas a notícia que mais incomodava, né, os republicanos, né, e o governo do presidente Prudente de Moraes era de que Canudos se tratava de um grande foco monarquista. Ou seja, as críticas de Conselheiro frente ao governo da República significava aos ouvidos do Rio de Janeiro, né, como um discurso monarquista. Eles queriam a volta da monarquia. Né? E o medo, né, e o medo do governo federal é de que mais comunidades semelhantes a de Canudos, de natureza monarquista, né, viesse esparramar pelo Brasil todo, e aí o movimento poderia fugir do controle. Então, imediatamente, o governo federal fez uma intervenção, tá? Vai mandar tropas para o sertão da Bahia. Né? E aí, a última expedição, né, sob a tutela do Exército, vai conseguir esmagar os canudenses.
Então, essa é a narrativa, né, de como se deu a formação do Arraial de Canudos e a luta dos canudenses. No fundo, era uma luta por uma melhor condição de vida, no acesso à terra, etc, etc. Tá? Bom, e agora nós vamos falar da segunda revolta na República Velha, de natureza rural. E aqui a revolta ela vai eclodir na fronteira, né, numa área fronteiriça entre Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Tá? Uma região que estava na justiça, estava em litígio, em disputa, né, entre o Paraná e Santa Catarina, principalmente, essa região que se encontra aqui em rosa no slide. Tá? Era uma região que, enquanto estava em litígio, essa região era chamada de o contestado. Né? A terra era considerada o território de contestado, era um apelido, né? Por ser um território que estava sendo contestado tanto por Santa Catarina como o Paraná, que cada um queria esse território para eles. Era um território de terra fértil, mas tinha uma riqueza maior nesse território, que era as florestas de araucária, né? Que é uma madeira de lei, uma madeira nobre. Né? Bom, o que foi acontecendo? Como a justiça naquela época era muito morosa, muito demorada, mais do que hoje até, o que acontece? Os anos foram se passando e uma série de famílias de camponeses, de desterrados, né, se instalam nessa terra que não é terra de ninguém. O contestado não era terra de ninguém, né, na mentalidade do homem simples da época. Então ele pegava a sua família, né, e começou a tomar posse. Então você passa a ter na região do contestado, né, na passagem do século XIX para o século XX, né, na fronteira do Paraná com Santa Catarina, você passa a ter ali centenas e centenas de famílias de poceiros, né, de poceiros. Bom, o que acontece? Né? Havia já uma tensão dessas comunidades de poceiros, de camponeses, com os fazendeiros da região, com coronéis da região. Tá? Porém, a coisa se agrava quando uma empresa de capital norte-americano, a Brasil Railway, se instala na região, tá? Faz acordos tanto com o governo do Paraná como o governo de Santa Catarina, que, a grosso modo, esse acordo com essa empresa, a Brasil Railway, que tinha uma subsidiária que era madeireira, estava interessada nas madeiras, né, da floresta aqui da região do Paraná e Santa Catarina. O que acontece? Um acordo foi feito, tá, entre essa empresa e os governos do Paraná e Santa Catarina. E, a grosso modo, né, você vai ter as obrigações que essa empresa teria, mas também algumas prerrogativas. Né? Essa empresa ela teria que construir uma gigantesca estrada de ferro, né? Inicialmente unindo cidades como União da Vitória, ali na região do Paraná, até Marcelino Ramos. Hoje é mais Rio Grande do Sul, né? Mas estava na fronteira ali com o Paraná e Rio Grande do Sul. Uma extensa estrada de ferro, essa empresa construiria, tá? Porém, a prerrogativa que ela teria, né, a vantagem que ela teria de 15 quilômetros à margem da direita e 15 quilômetros à margem da esquerda dessa ferrovia, né, a empresa teria o direito de desocupar as populações ali, tá? E implicava também, né, a exploração das riquezas da região. Tá? Foi aí, pessoal, que começa, inclusive com a ajuda, né, das forças militares, das forças policiais dos dois estados, a expulsão das famílias de poceiros. Milhares e milhares de camponeses foram expulsos da região. Tá? E aí o que acontece? Aparece então agora, né? Não é à toa que esses movimentos, tanto Canudos como Contestado, nos livros de história, são denominados de movimentos messiânicos. Começa a surgir então figuras religiosas, como o padre José Maria. O padre José Maria era um padre
de formação muito culta, né? Inspirado no princípio da justiça dos pares de França e tal, tal, tal. Esse padre, inclusive, ele começou a ler, ele começava a fazer suas homilias nas suas missas, né? E ele começava a ler trechos da Bíblia, mas terminava dando uma interpretação, né? De libertação, né? Inclusive de trechos em que Israel, com apoio de Deus, né? Reconquistava a terra. Né? Bom, resultado, não demorou muito, tá? Sob a liderança do padre José Maria, e depois que ele morre, o João Maria, tá? Lideranças religiosas, formou-se essa massa de miseráveis que foram expropriados, expulsos do contestado, formou-se o exército da monarquia celestial. Olha a conotação religiosa para uma luta que vai se fazer de acesso à terra, né? E aí começam os embates, né? Você tem esse sertanejo, tá? Com armas bem mais precárias, né? Com foice, né? Com enxadas, com espingardas de segunda mão, né? E eles conseguiram, inclusive, vencer muitos ataques de tropas oficiais, até quando, né, o governo federal fez também uma intervenção, mandou tropas do exército para o contestado. Aí sim, houve o aniquilamento. Inclusive, pela primeira vez, empregou-se a metralhadora no Brasil. Tá? A metralhadora é uma novidade, né? Bom, resultado, pessoal, mais uma luta em glória, né? Mais uma luta que foi, infelizmente, vencida, né? As autoridades, o poder, né? Terminou vencendo as comunidades subalternas, tá? Bom, e aí a gente vai para o cangaço, né? Vou falar sucintamente sobre o cangaço, tá? Os bandos de cangaceiros, e aí a gente volta de novo o olhar para o Nordeste, na passagem do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, né? Como é que se encontrava esse Nordeste, né? Que vai ser o território da ação de bandos, né? De cangaceiros, né? Bom, primeiro que muitos cangaceiros, o cangaço já foi visto por vários olhares de historiadores, né? Justiceiro social, banditismo social, ou nada disso, né? Resultado do momento, né? Bom, mas vamos analisar aqui. Como é que se encontrava o Nordeste nas décadas finais do século XIX e já entrando para o século XX, né? Bom, primeiro que o Nordeste, pessoal, desde quando acabou-se o ciclo do açúcar, o Nordeste entrou num declínio muito grande, né? E nós vamos ter uma coisa muito interessante no século XIX. A partir de 1840, na década de 1840, o Sudeste passa a ser, né, o centro das atenções da economia nacional. Né? A cultura do café. O Brasil se torna o maior exportador de café do mundo, né? Aquela região do oeste de São Paulo, da zona da mata, pegando ali Rio de Janeiro, até partes ali de Minas Gerais. Então, a produção cafeeira passou a ser a âncora das nossas exportações. Bom, e aí que está, né? Você vai ter, ao mesmo tempo, acontecendo o ciclo do café, que vai atravessar o final do século XIX e vai até as primeiras décadas do século XX, né? Vai ter a crise mesmo em 1929, a crise geral do café. Mas, assim, esse período todo, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter, na República Velha, o chamado subciclo do látex, da borracha, envolvendo a região da Amazônia e do Acre. E também, tá, nas primeiras décadas do século XX, nós vamos ter um subciclo do cacau. Né? Ou seja, vai se produzir muito cacau ali na região próxima ao Recôncavo Baiano, região de Itabuna, de Ilhéus. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a população nordestina, né, vivendo nessa situação precária, de miséria, né, com o fim do ciclo do açúcar, e nada se pôs em termos de ciclo na região, o que essa população vai fazer? Né? Ela começa a se fragmentar. Muitos nordestinos desceram para a cultura do café. Né? Muitos nordestinos desceram para a zona cacaueira. E muitos nordestinos também se deslocaram para
o extrativismo lá da borracha, do látex na Amazônia, né? E aí você tem uma população que fica, né? Uma população que fica nesse Nordeste, que é um Nordeste onde há uma forte concentração de terras nas mãos dos fazendeiros coronéis, né? É um Nordeste faminto, né? Por quê? Porque o Nordeste, principalmente nos primeiros anos do século XX, pessoal, sofreu ciclos dolorosos de crise, ou, desculpa, de seca, né? A chamada crise de seca, né? E fica para a história a grande seca de 1915, que inclusive gerou uma obra, um clássico da literatura brasileira, que é o 15 da Raquel de Queiroz. Bom, mas voltando. Então, essa população que ainda fica no Nordeste, né, é uma população que analfabeta, faminta, sem acesso à terra, sofrendo, né, de tudo. Essa população, então, começa a se refugiar, pessoal, é a alternativa. Tá? O que sobrava de alternativas para essa população miserável? Viver na dependência de um fazendeiro, ser um arrendatário, né? Ou ser um vaqueiro. Mas agora vem o pior, ser também um jagunço, um capanga, né? Ou seja, fazendeiros vão ter, por parte desses nordestinos, praticamente uma polícia privada, mesmo porque havia conflitos entre os coronéis, entre os fazendeiros. Então, essa população pobre muitas vezes era usada como jagunços, né? Como os capangas. Né? Bom, e aí surgem também os grupos de cangaceiro, tá? Que é aqueles que não estão necessariamente vinculados a um fazendeiro ou a um coronel. Às vezes sim, às vezes não, tá? O cangaço é um fenômeno muito complexo, tá? Bom, e aí nós vamos ter o quê, pessoal? Um Nordeste extremamente violento, né? Olha aqui, consta o primeiro grupo de cangaceiro, desculpa, gente, o primeiro grupo, né, foi do chamado José Gomes, né, que atuava muito ali na zona da mata pernambucana. Mas depois nós vamos ter outros grupos tantos de cangaceiro, como o de Antônio Silvino, o Corisco, o Diabo Louro, e o mais conhecido, né, na literatura de cordel, no cancioneiro popular, né, o Virgulino Ferreira, o vulgo Lampião. Né? Muitos até consideram o cangaço, na época de Lampião, como o auge do movimento cangaceiro. Tá? Bom, veja só, qual era a atuação desses cangaceiros? Né? Ora, eles serviam, sim, aos interesses de um coronel contra um outro coronel, mas nem sempre. Eles eram bandos, né, itinerantes, eles muitas vezes atacavam, vamos assim dizer, carregamento de gêneros alimentícios que saía de uma cidade para outra, eles atacavam, né, assaltavam. Eles, eles botavam terror em cidades pequenininhas do interior de Pernambuco, da Paraíba, ali da Bahia, né? Eles tocavam terror mesmo, né? Submetiam a população à violência, tal, à intimidação, tá? Atacavam fazendas de ricos fazendeiros, de ricos coronéis, faziam até sequestros de coronéis e cobravam para soltura, né? Então era o banditismo social, tá? Então, na verdade, gente, o cangaço era um reflexo, né, mais violento do que os cangaceiros, o cangaço, era a realidade do Nordeste em que eles surgiram, ok? Bom, e aí, por último, já terminando a aula, nós vamos falar da figura de Virgulino Ferreira, tá? O vulgo Lampião, tá, ok? Ele nasce em Pernambuco, né? Ele só estudou até os 14 anos, ele logo queria só mexer com as atividades de fazenda, né? O pai dele era um pequeno proprietário, tá? Um pequeno posseiro, que numa disputa de limite de terra, ele foi assassinado por um coronel, um político da região, tá? Raimundo Nogueira, tá? O que aconteceu? Né? Napoleão assiste à morte do pai, tá? E aí, quando ele tinha 20 anos, mais tarde ele vai vingar, né? Ele vai vingar a morte do pai. Ele se reúne com seus irmãos, forma um bando, né? Um bando familiar, e ele mata o coronel
E aí, para fugir da justiça e da polícia, porque a partir daí ele é um criminoso, né? Ele entra num bando de um cangaceiro que já estava atuando na região, tá? Ele entra para o bando de Sebastião Pereira e não demora muito. Ele passa a substituir esse líder, né? O senhor Pereira. Ele passa a liderar esse bando e o bando cresce e o bando se torna o mais atuante, vamos assim dizer, na chamada Rota do Cangaço, né? Principalmente nessas regiões aqui internas do estado de Pernambuco. Estamos terminando a aula aqui. Agradeço a atenção de todos, pessoal, e até a próxima.